Boa tarde a todos. Como Varley comentou, hoje é um dia de muita alegria dentro do Espiritismo, porque é o dia de nascimento de Kardec, quando ele esteve aqui encarnado entre nós. Então hoje nós comemoramos mais um aniversário de Kardec, e com muita alegria, porque representa esse espírito de grandeza imensa que nos trouxe essa maravilhosa doutrina espírita. Antes de entrar no tema, eu vou fazer uma breve exposição de Kardec, da vida dele, por conta de ser o dia do nascimento dele. Como Varley falou, Kardec nasceu a 3 de outubro de 1804 e veio a desencarnar em 31 de março de 1869, ou seja, ele desencarna aos 64 anos de idade, não chega a completar 65 anos. Tá? E as informações que nós temos é que Kardec nasce então na cidade de Lyon, na França, e até os 50 anos de idade, mais ou menos, Kardec ele se dedica completamente à educação. Ele foi um grande educador, foi um grande pedagogo, que recebeu todo o conhecimento, toda a instrução, toda a formação dele na Suíça, em Verdun, por Pestalozzi. O grande Pestalozzi, com toda a sua pedagogia, repassou tudo, todo o seu conhecimento, a sua vivência, a sua humanidade para Kardec. Kardec, então, quando retorna a Paris, ele traz uma bagagem de conhecimentos imenso e aplica isso tudo dentro do ensino, principalmente o ensino público. Tanto que Kardec ele escreveu vários artigos, vários livros sobre pedagogia, educação e uma proposta de modificação do ensino público na França naquela época, que foi aceito e foi realmente uma grande revolução na pedagogia daquela época. Então, ele já se destacava como um grande humanista, um grande educador, um grande cientista, no sentido de que era um homem que pensava, refletia, raciocinava e tinha uma análise do que acontecia dentro da sociedade. Ele se casa com a Amélie Gabrielle e não tem filhos, e ela foi uma grande companheira fundamental na existência de Kardec. Nosso irmão leu aqui a passagem da aparição do Mestre para Madalena, tá? E a importância que essa mulher teve em todo o processo do Cristo. E a importância que a Amélie Gabrielle teve na vida de Kardec, não só na sustentação dela enquanto esposa, no aspecto emocional e psicológico, mas também todo o apoio, consistência dela em conduzir juntos todo o trabalho da doutrina. Ela foi peça fundamental no trabalho do nosso querido Allan Kardec. Allan Kardec, na verdade, ele não tinha esse nome, esse é um pseudônimo, que ele passa a usá-lo à medida que ele publica o primeiro livro dos 5 das obras básicas. Ele nasce com o nome de batismo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome de Allan Kardec, o professor Rivail. E depois que ele publica o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, ele então, como qualquer autor, poeta, escritor, usa um pseudônimo. E Allan Kardec veio por quê? Porque em nenhuma reunião mediúnica, um dos espíritos que se manifestou informou a Allan Kardec que ele tinha aquele nome em uma encarnação que ele teve nas Galhas como um druida, que se chamava Allan Kardec. Ele resolveu então, na publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, usar o pseudônimo de Allan Kardec, e a partir daí ele utiliza aquele nome, tanto que
no próprio túmulo, está o nome de Allan Kardec. E isso teve um determinado momento que, depois da desencarnação de Kardec, a justiça chamou até a Marie Gabrielle, a esposa, para questionar junto dela por que ela teria colocado o nome dele ali, se o nome de batismo não era aquele. Porque eles queriam envolver essa questão em bruxaria, quando não o era. Quem tiver interesse, existe essa carta que a Marie, inclusive, escreve ao juiz, é uma carta extremamente inteligente, profunda, em que ela se defende em relação a isso aí. Bom, Kardec, então, nós precisamos saber que ele escreve 5 obras básicas. Em 1857, o Livro dos Espíritos. Em 1861, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, inicialmente, não tinha o nome de Livro dos Médiuns, era Manual para os Médiuns. Kardec achava que os médiuns precisavam ter algum tipo de orientação sobre a prática, o comportamento, a conduta moral e tudo mais. E aí ele modifica para o Livro dos Médiuns. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que a espiritualidade pega partes, Kardec pega partes do Evangelho, ou seja, da Bíblia, não toda, mas as partes que a espiritualidade entende que sejam importantes, como a gente vai estudar hoje. Não conhece a candeia debaixo do alqueire, que é uma passagem bíblica, e aí a espiritualidade analisa. Se vocês pegarem o Evangelho, primeiro vocês têm a passagem bíblica, seguido de um comentário do Kardec, seguido de instruções dos Espíritos. E aí você tem uma análise à luz da doutrina espírita das passagens bíblicas. Seguindo, a gente tem o céu e o inferno e, finalmente, a Gênese em 1868. Entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, Kardec escreve um pequenino livro que muitas pessoas já tiveram acesso, que é O que é o Espiritismo, que sai em 1859. É uma síntese, é um livro bem resumido, que vocês encontram inclusive na biblioteca. Quem nunca leu, existe para ler e bem acessível. Fora, nós sabemos que a partir de 1858, ou seja, em 1857, o Livro dos Espíritos é publicado. Em 1858, Kardec inicia a Revista Espírita, que era uma revista espírita de Paris, que analisava os aspectos psicológicos e espirituais, que vai de 1858 até a data quase da desencarnação de Kardec. Kardec escreve até o mês de março. Ele desencarna 31 de março de 1869 e ele escreve o periódico ainda em março, que é publicado em abril. É o último periódico que ele escreve da Revista dos Espíritos. Então são centenas de publicações relacionadas à Revista Espírita. Se vocês quiserem também, tem acesso à biblioteca, vocês têm acesso pela internet, pelos sites, vocês encontram tudo. São reflexões, são análises, são colocações de Kardec que ele vai mensalmente colocando, publicando nessa Revista Espírita. E mais tantos outros artigos publicados pelo nosso querido Allan Kardec. Então, hoje nós queremos prestar essa homenagem a esse grande espírito que, com amor, com dedicação, com disciplina, ele nos deixou essa codificação dessa maravilhosa doutrina espírita. Nós, do fundo do nosso coração, agradecemos a Allan Kardec pelo que ele nos deixou e que segue esse conhecimento tão renovador para todos nós. Bom, nós vamos entrar agora no tema que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Bom, nós vamos encontrar essa passagem em alguns evangelistas. E eu vou ler primeiro a passagem para a gente analisar a profundidade que Jesus trouxe desse simbolismo. Em Mateus nós vamos encontrar: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa.
Está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Em Lucas, vamos encontrar também a descrição da mesma passagem. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, ou ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido, de aparecer publicamente. Está em Lucas. Repara, vamos esclarecer. Jesus se utilizava todo um instante de símbolos, de metáforas, para poder facilitar a compreensão do povo e das massas daquela época. Eram pessoas simples que vinham a ter com Jesus, eram agricultores, eram pastores, e Jesus se utilizava então de uma linguagem que fosse a mais próxima do entendimento do povo daquela época. Para nós, pensarmos numa candeia hoje é algo complexo, tá? Mas naquele tempo era o quê? Era a lamparina. Uma lamparina de cerâmica, de barro, que se colocava um óleo ali dentro, se acendia. E você colocava ela em cima de um candeeiro, ou seja, de um suporte, para que, como a luz está no alto aqui, iluminasse o ambiente e trouxesse claridade ao ambiente. E Jesus usou esse simbolismo. Ninguém acende uma lamparina e, ao invés de colocá-la no candeeiro, coloca ela embaixo de alguma coisa, embaixo da cama, ou então cobre, né, com o alqueire. O alqueire daquela época, gente, não é o mesmo entendimento do alqueire de hoje. O alqueire de hoje é uma medida, né, que a gente mede terreno, lote e tudo mais, né? Não, o alqueire na verdade era um recipiente que tinha medida do óleo que você botava dentro da lamparina. E depois eles costumavam fechar o alqueire por cima da candeia. Então Jesus estava dizendo, ninguém vai acender uma lamparina e pegar o outro recipiente e cobrir, porque a luz vai apagar. Então ele usava esse simbolismo para chegar até os corações das pessoas e dizer assim, olha, a luz é algo que precisamos expandir, ampliar. Todos nós somos criados por Deus. Consequentemente, somos uma partícula divina, que temos a nossa luz própria. A grande dificuldade no mundo é que nós ficamos vivenciando só o lado sombrio da nossa existência. Nós ficamos vivendo só a escuridão que existe dentro de nós. Vivemos sombras, nevoeiros, que são o quê? Os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores, e nos deixamos levar por essa escuridão. Jesus nos convida aqui a algo mais, a expandirmos essa luz, a colocarmos isso numa forma, de uma maneira que possa o quê? Contagiar tudo à sua volta. É essa a finalidade da luz. Nós podemos ter uma compreensão que essa luz significava conhecimento, sim, podemos ter todas a compreensão do que essa luz representa, conhecimento, inteligência, mas Jesus, se vocês observarem, ele sempre vai muito mais aonde? No sentimento, na emoção, no espírito. Jesus naquele momento, ele não veio de maneira nenhuma trazer esclarecimento às massas, como Kardec veio. Kardec, como a terceira revelação, doutrina espírita, veio clarear o conhecimento do mundo espiritual, a comunicabilidade, o processo de reencarnação, como é que se processa depois da morte, como é que nós reencarnamos, o que a gente causou no passado tem influência no presente. Isso, sem dúvida nenhuma, é um aspecto importante, mas você repara que Jesus não tinha naquele momento condição de tocar dessa forma no assunto. E a gente vai ver que a próxima parábola é questionado, Jesus é questionado pelos discípulos dele. Veja bem a continuidade. Aproximando-se, disseram os discípulos:
quer dizer, os discípulos se aproximando de Jesus, questionam Jesus: por que lhes falas por parábolas? Jesus responde: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Ele fez já uma diferença. Vocês são meus discípulos, já posso conversar com vocês de uma outra forma, porque vocês já avançaram um pouco mais no entendimento espiritual. Agora, com as massas, ainda há uma limitação. E ele continua: porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. A gente vai ver isso adiante. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem. Presta atenção nesse pedaço profundo de Jesus. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Gente, é de uma profundidade. Vamos ver isso aqui. Jesus, ele diz, e é o que acontece com a gente, vamos levar isso para o nosso dia a dia. Na nossa vida, quantas coisas a gente escuta, que a gente ouve e a gente não escuta, quantas coisas que a gente olha, mas a gente não vê. Tem muitas pessoas que, quantos de nós passamos por essa situação, e vamos passar várias vezes, quem está do nosso lado, chega e diz assim: olha só, você não está vendo isso na tua vida, não? Será que você não está enxergando isso que está acontecendo? Olha só, está aqui na tua cara, isso aí é o que está acontecendo, e a pessoa não consegue ver, não consegue enxergar essa passagem de Jesus. A gente olha, mas a gente não vê, a gente ouve, mas a gente não escuta. Ué, você está falando comigo? A gente já tem uma dificuldade já de ouvir e de ver. Quantos de nós estamos olhando para alguma coisa? Você chegou a ver aquilo dali? Aquilo o quê? Você ouviu não sei o quê? Ouvi? O que houve? A gente já está com os próprios sentidos do corpo, visão, audição, tato, anestesiados. Já estamos num estado de anestesia do nosso corpo, que mal conseguimos ver e ouvir. E Jesus ainda fala: porque o coração deste povo se tornou pesado. O que Jesus estava dizendo? Hoje nós assistimos na nossa sociedade nossos corações tendendo para caminhar para quê? Para angústias. Quanto e quantas vezes nos deixamos levar por mágoas profundas em nossos corações? A mágoa é algo extremamente pesado, com uma vibração densa, forma uma verdadeira barreira que impede que a gente extravase a nossa luz, coloque a nossa candeia no alto, e da mesma forma que a gente possa receber a luz, o amor e o que o outro tem a me dar. Então, no momento em que eu peso o meu coração de mágoa, de ressentimento, no momento em que eu não abro o meu coração para uma coisa importante nos dias atuais, que se chama perdão, nós estamos vivendo um momento em que cada vez estamos nos fechando, nos isolando, dentro de um egoísmo, dentro de uma vaidade, nos esquecendo que precisamos abrir para termos a nossa candeia, expandir essa luz, esse amor, o perdão. Jesus fala: e seus ouvidos se tornarão surdos. Nós estamos surdos o quê? A verdade divina. A gente só quer ouvir o que nos interessa, a gente só quer escutar o que está bom para ouvir. A gente não quer escutar mais nada. Não fala não quero saber, não quero ver, não me interessa. Não há
uma abertura dos nossos corações para um outro caminho que seja de libertação, porque quem está escravo disso tudo é quem? Somos nós mesmos. A gente acha que com isso a gente está de alguma forma limitando o outro. A gente está se fechando dentro de uma prisão. Estamos nos aprisionando. E aí Jesus, se vocês observarem, eles dizem: olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Repara, Jesus curou todo mundo? Não. Por quê? Porque estávamos naquele momento de olhos fechados, ouvidos fechados, coração pesado e não compreendíamos a mensagem do Mestre. Como é que a cura dele ia chegar a qualquer um naquele momento? Como é que a cura dele pode chegar a gente neste momento se a gente se fechar a isso? Isso é muito sério, gente. A proposta divina, a proposta de Deus, a proposta de espiritualidade é que a gente se abra, a gente se desarme, a gente coloque o nosso coração a serviço do Mestre. Aí ele diz: eu não os curo. Ele não tinha como. Quantas pessoas seguiram Jesus naquele tempo? O que vocês acham? Era muita gente que seguia Jesus, muitos. Mas adiantava só seguir o Mestre? Então assim, não, vou seguir ele. Não adiantava. Eu precisava fazer uma mudança íntima. Por isso que poucos conseguiam chegar até ele dentro do quê? Do objetivo que ele propôs. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Poucos entenderam isso. O que é isso, afinal de contas? Eu largo a minha família, largo as minhas coisas materiais, te sigo, e aí? Está resolvido? Não está resolvido. Eu venho para a casa espírita, eu faço uma palestra, tudo bem, está ótimo, falei sobre o Evangelho, está tudo resolvido? Não está resolvido. Está muito longe de ser resolvido. Eu venho aqui, escuto a palestra, tomo um passe, bebo uma água fluidificada, está tudo bem. Está tudo lindo. Não está. Não está. Nós precisamos nos comprometer com uma mudança íntima. Se nós não nos comprometermos com essa mudança, isso aí só cada um de nós pode fazê-lo, não acontecerá nada. Não existe milagre. Jesus não veio trazer milagres. Ele não veio com essa proposta. A proposta dele é revolucionária, sim, mas desde que nos empenhemos e nos entreguemos à nossa mudança íntima. E aí vem o comentário de Kardec à passagem bíblica, porque o Evangelho, como eu falei para vocês, vem a passagem bíblica, Kardec faz o comentário e vem as instruções dos Espíritos. E Kardec nos diz: é de causar... Gente, olha só, Kardec, a personalidade dele é uma personalidade em que ele reflete, ele pensa, ele cria perguntas. Você vê, o Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas que Allan Kardec fez à espiritualidade, mais de 1000 perguntas. E ele era questionador, porque ele acha justamente que a fé não é uma fé simplesmente para dizer, não, está escrito na Bíblia, não, então eu vou acreditar, é isso mesmo. Ele dizia, peraí, vamos pensar um pouco, o que tem a mais dentro disso? Por que era assim e não era assado? O que acontecia aqui e não acontecia ali? E ele questiona isso a todo instante, que vocês vão ver a reflexão dele. Kardec inicia: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire. Repara, já está ele questionando a passagem. Quando ele próprio, ou seja, Jesus, constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, porque Jesus falava sempre que em símbolos, metáforas, parábolas, que nem todos podem compreender. Por que Jesus fazia isso? Se ele está dizendo que tem que clarear, por que ele esconde? Ele se explica, ele fala, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Ou seja, apóstolos, nós vamos conversar de uma forma, a massa, nós vamos conversar de outra forma,
para que eles recebam de mim o que eu preciso transmitir, mas não dá para falar de outra forma nesse momento, porque eles não veem, não ouvem e não vão captar a profundidade do mundo espiritual. Procedia, portanto, Kardec continua, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Jesus dava na medida do que nós precisávamos receber. E ele deixou, numa passagem, já informado que viria o Consolador prometido, que é o quê? A doutrina espírita, que veio nos trazer o consolo, o esclarecimento sobre o mundo espiritual. É como nós quiséssemos, fazendo uma comparação, ensinar a uma criança aquilo que um adulto já compreende. Não tem como. A criança não vai ter a percepção porque ainda não atingiu o amadurecimento suficiente para compreender. As coisas têm que ser fornecidas no tempo e na medida para que seja construído o aprendizado. Jesus sabia disso. Não adiantava ele falar sobre mundo espiritual, reencarnação, comunicabilidade, espíritos, obsessão e por aí vai. E eles iam dizer, já disseram que ele, já não era bom da cabeça naquela época, que Jesus era doido, era um louco, era isso, era aquilo. Imagina se ele entra nesse tipo de análise naquela época. O povo não ia nem escutar nada. Então ele foi construindo o conhecimento através de parábolas. Você vê que Jesus, ele não faz muitos sermões. Ele faz o sermão do monte, mas ele fala o tempo todo de parábolas de pastores, ovelhas, agricultura. Ele está sempre fazendo uma comparação e um simbolismo com o dia a dia das pessoas, para que elas comecem a pensar dentro do limite delas como a vida pode ser melhor, o que elas podem fazer diferente. Como um grande educador, Jesus estimulou as massas a pensarem, a refletirem, mas de uma forma, na medida que as pessoas poderiam receber naquele momento. E Kardec continua: dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Por quê? Chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Aqui a gente tem que pensar um outro aspecto importante das revelações. A todo momento, Deus, através da espiritualidade, nos fornece revelações para que nós possamos o quê? Avançar. Vamos pensar na área tecnológica que a humanidade atravessa. É uma área extremamente avançada que nós estamos vivendo hoje. A informática, toda essa área teve um avanço imenso. Isso foi por quê? Isso está sendo fornecido para a espiritualidade para que a gente possa utilizar isso da melhor maneira possível. Vamos voltar lá atrás. Em momentos anteriores, o homem foi revelado a ele coisas importantes. Foi revelado a ele a radioatividade, foi revelado a ele a energia nuclear. O homem descobriu o avião. Santos Dumont construiu o avião. Nós vamos ver com isso que a espiritualidade forneceu à humanidade o quê? Possibilidade de construir uma vida melhor, de construir saúde,
de construir um bem-estar para todos nós. Mas ao mesmo tempo que isso foi revelado, dependeu da humanidade usar para o bem ou não aquilo que foi revelado. O homem utilizou a radioatividade para coisas boas. Se hoje nós temos a radioterapia para tratamento de câncer, coube a Marie Curie, a cientista, descobrimento. Morreu até por conta, desencarnou por conta da radioatividade. Dali surgiram os tratamentos de radioterapia, mas também a humanidade se utilizou da radioatividade para quê? Para fazer mal ao próximo. A energia nuclear, quando ela foi descoberta, não foi para criar bombas atômicas, foi para quê? Para se produzir uma energia que desse luz, calor, vida para as cidades. Era uma outra fonte de energia que a espiritualidade revelava ao homem, mas coube ao entendimento do homem utilizar ela bem ou mal. Aí se utilizou para quê? Também para a bomba atômica. Santos Dumont, quando cria o avião, a intenção dele não era a utilização para a guerra, era a utilização do avião para quê? Uma descoberta maravilhosa, para se encurtar o espaço entre os povos, para as pessoas poderem se ver, para transporte, para as pessoas irem de um lado para o outro. Aí de repente a mente humana passa a utilizar para a guerra. Então, essas revelações, elas vêm no seu tempo. Repara, se Jesus traz uma revelação total de tudo, não conseguiríamos absorver aquilo. E tem revelações que elas vão tendo que vir aos poucos, porque mesmo vindo aos poucos, a gente utiliza mal. Mesmo vindo aos poucos, a gente utiliza para o bem, mas a gente também utiliza elas para o mal. A espiritualidade sabe disso. E Kardec continua: tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Kardec sempre fala na fé raciocinada, que nós não podemos aceitar, nós precisamos questionar, nós precisamos estar pensando, refletindo, questionando. Todo o trabalho de Kardec foi um trabalho pautado em cima de reflexões. Quando ele fazia uma pergunta aos espíritos, aquela pergunta ia para vários médiuns em locais diferentes. Para quê? Ele perguntava o que é Deus. Aí ia para um país na Europa, ia para a América, ia para outro na Ásia, ou seja, vários médiuns em pontos diferentes recebiam a mesma pergunta, mandavam para Kardec, ele analisava, ele via que havia uma coerência entre as respostas. Nessa coerência das respostas, Kardec então dizia, tá bom, e ele eliminava aquilo que não estava de acordo. Então ele fazia um filtro, uma análise sobre isso. Então ele saía do específico, generalizava, depois ele retornava. Isso era uma metodologia